Olá, pessoas. Bem, o assunto de hoje se refere à Revolução Russa de 1917. Mas, enfim, por que é um acontecimento tão importante? Porque foi uma alternativa diante da crise do capitalismo e, principalmente, a contestação dos valores burgueses. No século XVIII, com a Revolução Industrial, e o aumento da exploração da classe trabalhadora, surgiram movimentos sociais de contestação à ordem burguesa. Sabemos que a Revolução Industrial ela trouxe inúmeras facilidades para a vida do homem moderno. Mas, por outro lado, para a classe trabalhadora, ela não se apropriou do fruto do seu trabalho. É diante dessa situação, né, de ampliação da desigualdade social, que surgiram algumas contestações, algumas ideologias ao modelo capitalista, né, e à sua exploração. Foi nesse sentido que cresceram as ideologias anarquistas, o próprio socialismo, e é nesse contexto que no século XIX, Karl Marx e Engels passaram a contestar esse modelo de ordem burguesa. E é nesse sentido que ele propõe uma nova forma de organização da sociedade, que seria a sociedade capitalista. Mas como tomar as propriedades da burguesia? Como ampliar a igualdade social? Como conter a exploração capitalista? É nesse sentido que Marx propõe e Engels, em suas grandes obras, o Manifesto Comunista e também ao livro Capital, uma nova sociedade, onde propõe a igualdade de todos. Né? E de que sentido? Que o trabalhador deveria tomar consciência, né, de que ele é explorado e ele deveria se unir, que ele não tinha nada a perder, a não ser os grilhões, né, da exploração. Nesse sentido que agora vamos traçar um paralelo entre os dois modelos antagônicos, né, o capitalismo e o socialismo. No capitalismo sabemos que a propriedade é privada, né, os meios de produção, que seria os instrumentos de trabalho e produção, como as ferramentas, o próprio dinheiro, as máquinas, a terra, a fábrica, pertencem à burguesia, que seriam os empresários. O controle do mercado é pela livre concorrência, competição, né, conforme lá no século XVIII, não é, surgiu a ideia do capitalismo liberal, né, século XVIII, XIX, e Adam Smith propõe que a livre concorrência, a competição, a lei da oferta e da procura, e os mais habilitados que rompem e alcançam o sucesso. Né? A empresa só sobrevive se ela conseguir competir nesse mercado, né, da livre iniciativa. Né? A produção é voltada para o mercado. Bem, os investimentos em pesquisas, produtos, tecnologia, principalmente no capital da iniciativa privada. E, diante dessa situação, o modelo que se esboçou dessa sociedade capitalista é a luta de classes. Né? A burguesia versus o proletariado. A burguesia é a dona dos meios de produção, as ferramentas, o capital, as máquinas, as próprias fábricas, as terras, enquanto o proletariado é a força de trabalho. O proletariado, na verdade, é o trabalhador, seja ele o camponês ou o operário, que não tem os meios de produção, não é proprietário dos meios de produção, a não ser a sua força de trabalho, a sua mão de obra, que ele vende em troca do salário. No modelo socialista, né, na concepção marxista, o Estado, né, é que controla os meios de produção. O banco, a indústria, as ferramentas, a terra, tudo é do Estado. Desde o restaurante, a escola, tudo é estatal, tudo pertence ao governo. O monopólio do mercado é uma economia planificada. Em que sentido? O Estado é que controla toda a economia. Geralmente, na União Soviética, o desenvolvimento se deu, né, com os planos quinquenais. A cada 5 anos, um investimento em um setor da economia, principalmente para superar
o atraso em relação ao capitalismo. Então, toda a economia é planejada. As empresas, elas pertencem ao Estado e não há propriedade privada. E, diante desse contexto, se tudo é do Estado, não há burguesia, né? Tudo é de todos, né? Essa seria a concepção do socialismo marxista. Bem, trabalhando nesse modelo de sociedade marxista, não é que eles chamam de socialismo científico. Por que socialismo científico? Não é? Conforme eu já citei para vocês, Karl Marx e Engels são autores de duas grandes obras, né? Manifesto Comunista e o Capital, onde o que ele propõe? Que ao longo da história, o que move a história, na verdade, é a luta de classes. E é nessa dialética marxista que ele fala que a sociedade é determinada pelas suas condições socioeconômicas. Em que sentido? É quem é dono da infraestrutura. O que seria a infraestrutura? São os meios de produção. O que seriam os meios de produção? Conforme eu disse, máquinas, capital, terras, empresas. No sistema capitalista pertence à iniciativa privada, aos empresários, e no socialismo pertencem ao Estado. Bem, de que forma que se estabelece essa infraestrutura? No modo de produção, que seriam os instrumentos e formas como as sociedades se organizam para produzir sua riqueza. Então, vejamos os modos de produção. Lá em Grécia e Roma, o modo de produção era o escravismo. Na Grécia e Roma, e com o colapso dessas sociedades clássicas ocidentais, ao final da Antiguidade surgiu a Idade Média. E na Idade Média o modo de produção era a sociedade feudal, o modo de produção feudal, né? E com o advento da Revolução Industrial, e principalmente com a consolidação do capitalismo, o modo de produção foi o capitalismo, né? E a partir do século XIX, pós-Revolução Industrial, né, e durante a Revolução Industrial, se estabeleceu um novo modelo, que seria a contestação a esse modelo capitalista, que seria o socialismo, né? E o Marx propõe que nesse modelo, né, de luta de classes, a relação de produção no sistema capitalista é sempre uma relação de exploração, né? Burguesia versus proletariado. E como romper com essa desigualdade? Como romper com essa exploração? Ele propõe, então, que o trabalhador deve se conscientizar e fazer uma revolução. E, da mesma forma que a burguesia um dia acabou com o antigo regime, acabou com o absolutismo, principalmente com a Revolução Francesa, que é um evento clássico, né, da sociedade contemporânea, né, o Marx propõe, então, uma revolução dos trabalhadores. E esse modelo se consolidou exatamente na Rússia, um país economicamente atrasado. E na concepção de Marx, o socialismo só seria, a Revolução Socialista só seria implantada em um país que tivesse condições de ter um proletariado, uma classe trabalhadora industrial, né? E o país mais preparado para isso seria a Inglaterra, uma França. E por que não ocorreu nesses países a primeira Revolução Socialista? Exatamente ocorreu num país atrasado, semi-feudal, agrário, que seria a Rússia. É isso que nós vamos discutir a partir de agora. Bem, a luta de classes, né? Já falamos sobre isso. Karl Marx pensa que o que move a história é a luta de classes. E o que ele propõe é o seguinte: quem detém os meios de produção controla a sociedade. Ou seja, quem é dono da infraestrutura, os meios de produção, vai controlar a chamada superestrutura. O que seria a superestrutura? O poder do Estado, o executivo, o legislativo e o judiciário, não é? O poder repressor do Estado, que seria a polícia, o poder ideológico, a igreja, as próprias escolas. Na concepção de Marx, essa superestrutura, a própria ideologia que fomenta essa situação, é a sociedade burguesa. E é exatamente por isso que ele propõe que o motor da história é a economia, ou seja, quem tem o poder econômico vai controlar a sociedade. E é nesse sentido, vai manipular de forma que a classe trabalhadora, que não tem esses meios de produção, será sempre explorada. E aí o que ele
pensa, Karl Marx e o Friedrich Engels, que essa luta de classe, a conscientização do trabalhador e aliado à exploração da classe burguesa, vai gerar efeitos sociais, políticos, econômicos e até ideológicos que vai levar essa classe trabalhadora a querer tomar o poder para acabar com essa desigualdade social. E ele fala que a base de toda a exploração capitalista é a mais-valia. Enfim, o que é a mais-valia? Mais-valia é o trabalho realizado e não pago pelo patrão. É esse lucro, é a primeira fonte da exploração capitalista. Né? Ou seja, o fruto do trabalho do operário, do camponês, ou seja, da classe trabalhadora, ele não é devidamente remunerado. E é essa exploração que consolida a mais-valia. Bem, e Marx, nessa situação, dando sequência a essas explicações do que é o socialismo marxista, ou científico, que ele fala que a origem de toda a exploração é a propriedade privada. E é aí que ele propõe que num sistema socialista, a propriedade privada ela tem que acabar. E aí, como acabar com a propriedade privada? Passando para as mãos do Estado, através de uma revolução do proletariado. O trabalhador deveria se unir, tomar consciência que ele é explorado e, diante disso, ele fazer a revolução, apropriar-se dessas propriedades da burguesia para consolidar o seu poder, passando tudo a ser estatizado. E conforme eu disse, a superestrutura é o que domina a sociedade, o Estado, seja o poder judiciário, o poder policial, o próprio legislativo e o próprio executivo, que seria a classe política, apesar do trabalhador ser maioria, mas quem acaba se elegendo são os defensores da elite, os defensores da classe burguesa, né? Porque eles têm os meios de produção, eles têm as formas de controlar essa superestrutura. Então, o que ele fala? Religião, a imprensa, né? O próprio Estado, polícia, são instrumentos de poder da burguesia para fazer a dominação de classe. Né? Bem, e assim, o que ele propõe para construir essa nova sociedade igualitária, que seria o socialismo, o trabalhador deveria se conscientizar para fazer a revolução e assim acabar com essa sociedade burguesa e a própria exploração capitalista. Bem, e como seria essa sociedade capitalista? Seria a ditadura do proletariado, né? Ou seria o operário no poder. De que forma? Primeira coisa, acabar com toda forma de exploração, que seria o princípio de tudo, que ia acabar com a propriedade privada. Tudo seria estatizado, ou seja, do hospital, a escola, o restaurante, a fábrica, o banco, tudo seria do Estado, né? Tudo seria público. O fim da exploração e da luta de classes, né? Não haver mais a exploração do burguês pagando mal para o seu trabalhador. E diante disso, se houvesse tudo seria de todos, né? Tudo seria estatal, tudo seria público de todos, não haveria mais luta de classes, não haveria a luta de classe entre patrões e empregados, ou seja, a burguesia versus proletariado. E aí, nessa etapa de transição, né, para se chegar à sociedade que o Karl Marx fala, a conquista do paraíso, o socialismo seria a etapa de transição. Em que sentido? Né? Para eliminar o capitalismo, passaria tudo a ser estatal, e com a evolução, para implantar o comunismo, desapareceria a propriedade privada e a propriedade estatal. E aí seria tudo de todos. Aí seria a etapa final, o comunismo. E o socialismo seria apenas a ponte. Bem, conforme eu já adiantei, né, nesse slide aqui, apresentamos que, na concepção marxista, a burguesia ela só vai ser derrotada por uma revolução. E aí de todos os trabalhadores do mundo, trabalhadores de todo o mundo, unidos para acabar com a exploração capitalista, quebrar as correntes da exploração. E isso só seria feito por uma revolução do operário, a revolução do camponês, a revolução proletariado. E a vanguarda, né, ou seja, quem deveria estar à frente dessa revolução socialista seria a classe operária. Né? Bem, e assim, conforme eu disse, o socialismo iria evoluir para uma sociedade sem classes, sem burguesia e sem proletariado, que seria o
comunismo, onde tudo seria de todos e tudo seria repartido de forma igualitária, de acordo com as necessidades. Bem, e aí, e como seria essa sociedade perfeita na concepção de Marx, né? Se todos seriam iguais, que não houvesse a exploração capitalista e nem o trabalhador seria explorado? Bem, cada trabalhador iria contribuir com o que ele tivesse a sua capacidade. Por exemplo, um pedreiro, ele contribuiria com a construção civil. Um camponês trabalhando, né, e produzindo de acordo com a sua capacidade também lá no campo. E aí todos recebendo de acordo com o que seria necessário para sobreviver e sustentar a sua família, sem acumulação capitalista. Bem, e onde surgiu essa primeira sociedade revolucionária vitoriosa? Que outras experiências anteriores fracassaram, como a Comuna de Paris, né, lá na França, né, no século XIX, a própria experiência, a tentativa da Rosa Luxemburgo, na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, que também fracassou. Mas e exatamente onde foi esse primeiro país a consolidar a Revolução do Proletário? Foi exatamente na Rússia. Né? Aqui trazemos duas imagens, né, dos três grandes líderes da Revolução Russa, à esquerda. Né? Quem fez uma revolução? Né? À esquerda aqui, o Karl Marx, o Stalin, Joseph Stalin, no meio Lenin, e à direita, de óculos, o Leon Trotsky. Bem, e aqui, né, uma capa da revista brasileira, a revista Veja, do Grupo Abril, o fim do Império Soviético, que ocorreu em 1991, né, com o fim da União Soviética e o colapso do regime socialista no mundo, né, pelo menos o modelo que se estruturou com a Revolução Russa. Bem, antes de falarmos propriamente da Revolução, é interessante entendermos os antecedentes da Revolução. O que era a Rússia antes de 1917? A Rússia era governada por uma família que já estava no poder há mais de 300 anos, a família Romanov. Essa família Romanov governava o país com um pulso forte, com mão de ferro. Era uma ditadura, né, baseada no modelo do absolutismo, né, em que todo poder emana do rei, todo poder está nas mãos do rei. Né. E diante disso, né, enquanto que na França, a Revolução Francesa, lá em 1789, acabou com o antigo regime, né, a própria Revolução Industrial construiu um novo modelo de uma sociedade e um modelo político liberal, com monarquias parlamentaristas, né, exemplo da Revolução Inglesa. Né. A Rússia não. A Rússia, em pleno século XX, ainda era um país absolutista. Né. E nesse antigo regime, né, vamos recordar, monarquia absolutista, o poder do rei emana de Deus, né, a teoria do direito divino, e aí tem que ter um aporte, um suporte forte da igreja ortodoxa. Rússia é uma religião cristã. Você tem que ter o apoio também do exército, né, e da própria marinha para poder governar com pulso forte, e também um apoio da classe empresarial. Né. Enfim, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de ir e vir, era uma ditadura. Né. Quem governava na época era o imperador Nicolau II, esse que aparece na imagem. Czar, na Rússia, seria imperador, né, imperador Nicolau II. E, conforme eu disse, a Igreja Ortodoxa, né, que é uma igreja cristã também, mas que não segue as determinações da Igreja Católica, não obedece às determinações do Papa, né, ela monopolizava, ela era dona das escolas, ela possuía privilégio e ela que fazia essa dominação ideológica, o controle, a criação, né, a cultura, né, e, logicamente, favorável ao rei, né, e essa elite latifundiária. Um país onde que a maioria da população vivia no campo,
mas a terra era concentrada nas mãos de poucos. Essa classe de nobres, né, essa aristocracia, os boiardos, eles detinham a maioria, mais de 90% das terras do país. Os camponeses, né, mais de 80% da população rural, os mujiques, eram explorados. E havia, acreditem, havia ainda feudalismo. Eram servos presos à terra, né, não recebiam salários, e eles pagavam aquela série de impostos, tanto para o Estado quanto para os proprietários, os senhores feudais, no caso aqui os boiados. Então acreditem, a Rússia, ainda em pleno século XX, ainda era um país feudal, né? E um país economicamente agrário, era atrasado em tecnologia, poucas indústrias, né? A Rússia, ela se desenvolveu, essas poucas indústrias se desenvolveram como consequência da Revolução Industrial, né, com capital estrangeiro, belga, francês, alemão e inglês. E essas poucas indústrias eram de capital e tecnologia estrangeiros, né, que ocupavam ali as principais cidades do país, como Moscou, São Petersburgo, né, no ocidente da Rússia, na chamada Rússia Europeia. Então, recapitulando, um país, o czarismo, a Rússia era um país absolutista, controlada com pulso forte, com mão de ferro pelo czar, não havia liberdade de imprensa, né? Não havia liberdade política, né? A Igreja Ortodoxa controlava a cultura do país, né? E manipulava a população para não se revoltar contra o czar. Por sinal, o czar, manipulado pela Igreja Ortodoxa, a população acreditava que o czar era uma figura sagrada, que era uma figura santificada. E a terra, né, com todo país economicamente atrasado, né, vivia da agricultura, e a terra era concentrada nas mãos de poucos. E a maioria da população, né, superexplorada, vivia ainda em condições feudais. E uma burguesia fraca, né, pouco influente, e um país ainda pouco industrializado. E quando a indústria chegou no país, foi com tecnologia e capital estrangeiro. Bem, essa imagem aqui demonstra bem, né, o povo, né, carregando esse modelo de Estado czarista, né, o exército chicoteando ali, o czar e o representante da Igreja Ortodoxa, né, assentados. E o povo, pelas imagens, dá para perceber aí, né, algumas caveiras, alguns já mortos, e o povo esquadro, né, semi-morto aí, explorado por esse modelo de sociedade. Bem, conforme eu disse, não havia liberdade política. E todos os partidos, né, eram clandestinos, ou seja, eram ilegais. Existiam partidos políticos, né, de oposição, mas nenhum era legalizado. Todos eram clandestinos e reprimidos, né? Então as reuniões tinham que ser secretas, né? E interessante também entender que com a chegada das indústrias no país, no final do século XIX, como consequência da segunda fase do capitalismo, né, da Revolução Industrial, né, esse capitalismo monopolista financeiro passa a investir na Rússia. E com isso, gente, o próprio desenvolvimento da indústria gera uma classe de operários. E essa classe de operários, pequena, mas ela é extremamente combativa e ciente que ela era explorada. E aí ela passa a fazer as leituras de que era uma sociedade numa luta de classe, era uma sociedade explorada, e que ele deveria se conscientizar para tomar o poder. Diante disso, o Partido Operário Social Democrata surge em 1898, e quem que era a vanguarda desse partido? Quem que era a liderança? Intelectuais de esquerda, né? Em 1903, acontece uma cisão, um rompimento desse Partido Operário Social Democrata russo entre os bolcheviques, que em russo significa maioria, versus os mencheviques. Mais tarde vamos falar mais sobre eles. Os mencheviques seria a minoria dentro do partido. O outro partido, que surgiu em 1905, já no século XX, é o Cadete. Em russo é uma sigla para Partido Constitucional Democrata, né? Se você observar que os dois, tanto o Partido Operário Social Democrata quanto o Cadete, trazem a democracia, a palavra democrata, na ordem. E aí, o que seria esse modelo desse partido cadete? O que seria a ideia? Um partido burguês,
que queria implantar na Rússia uma monarquia parlamentarista, uma monarquia que seguisse a Constituição, que a lei limitasse o poder do rei. É nesse sentido que esse partido, embora pequeno, fraco, não é? Mas ele passa também a fazer oposição. Então vejamos, dois grandes, existiam outros, mas os dois principais são esses. Um defendendo os interesses dos trabalhadores, liderados pela esquerda, não é? E um partido de direita, um partido burguês que queria implantar uma monarquia parlamentarista, né, em que tivesse primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro que governava, né, de fato, o poder executivo. Bem, conforme eu já adiantei para vocês, em 1903 há um racha dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, os mencheviques, que em russo é a minoria. O que é a concepção deles? O líder Martov propõe o quê? Fazer primeiro uma revolução burguesa, unindo operários e burgueses para tomar o poder do czar. E aí, o que é a ideia? É transformar a Rússia, tirar o absolutismo do poder, e o grande exemplo seria a Revolução Francesa, né? Uma revolução burguesa. Enquanto os bolcheviques não. Os bolcheviques já pensam exatamente o contrário, que a maioria do partido, o que eles propõem? Uma revolução socialista, ela deveria ser 100% revolucionária. E com a participação de quem? Apenas de operários e camponeses. Independente se é a nobreza ou a burguesia, iriam explorar o trabalhador. Então, qual é a ideia? Um partido organizado, disciplinado, e somente com a união de operários e camponeses que seria possível fazer uma revolução para tirar o czar Nicolau II, o rei absolutista do poder. Seu grande líder é o Lenin. Bem, já estamos no século XX. A Revolução de 1905, que o Lenin vai chamar isso de ensaio geral. Afinal, o que houve em 1905? Bem, vocês vão se lembrar que, como produto da Revolução Industrial, não é, os países passam a ampliar mercados. E é nesse sentido, a busca de mercados consumidores, busca de matéria-prima, que eles vão fazer a partilha de África e Ásia. Né? As potências industriais vão buscar áreas para explorar. E nesse sentido, que Rússia e Japão, né, duas consideradas potências emergentes, né, eles vão disputar territórios, né, na China. A China, que é riquíssima em recursos minerais, tanto na China quanto na própria Coreia. E é nesse sentido que Rússia e Japão, né, vão fazer a guerra, né, exatamente para anexar esses territórios aí lá no Extremo Oriente. E por incrível que pareça, o Japão vence esse conflito. O asterisco aqui é a vitória do Japão. Pela primeira vez na história, um país asiático ganha uma guerra de um país europeu. E isso, gente, essa derrota vergonhosa da Rússia para o Japão, isso entra em colapso o modelo e demonstra claramente para a população que o czar não deveria mais continuar. Né? Bem, isso cai a máscara, né, de que a Rússia era um país forte, e não era. Né? Bem, diante dessa derrota para a Rússia, aí tem um problema da fome, começa a faltar alimento no país, a inflação dispara, que a moeda do país perde valor, né, desvaloriza, e aí o custo de vida aumenta muito. E aliado a isso, a essa exploração, explodem as grandes greves no país. Né? E essa derrota para o Japão, né, além de entrar em colapso o modelo econômico, né, demonstra claramente que algo deveria ser feito. E é nesse sentido que, em janeiro de 1905, exatamente no pós-guerra, diante dessa crise, vai haver uma manifestação pacífica dos trabalhadores, né, que foram até o palácio do czar, para que o czar, chamado de paizinho, né, uma figura santificada, que o czar olhasse para o povo. Né? E diante disso, qual foi a resposta do czar? Inclusive, gente, nas manifestações tinham quadros do czar, né, junto com as figuras de santos, orando para o czar e pedindo a Deus e aos santos
para que tivesse dó da população, né, que estava passando fome, com a crise de abastecimento, inflação, enfim. E aí qual foi a resposta do czar? Resolveu a situação da população? Não. Mandou a sua polícia, a Ucrânia, massacrar, fuzilar a população. E é nesse sentido, gente, que temos as imagens aqui, a 1 e 2 aqui, mostram exatamente isso, Domingo Sangrento. A população manifestando pacificamente, pedindo, clamando para o czar, na imagem 1, né, para o czar atender às suas reivindicações, a melhorar as suas duras condições de existência. E aqui, né, a polícia ucrana, a polícia czarista, massacrando a população. Na imagem 2, a população dispersando, né, a população fugindo do ataque da polícia. Né? Isso era janeiro, né, de 1905. A imagem, deixa eu só corrigir aqui. É 1905. Bem, e essa imagem 3 aqui é o filme que eu recomendo para vocês, embora seja em preto e branco, não sei se vocês vão gostar muito, mas é um clássico do cinema russo, A Revolta do Encouraçado Potemkin, também o filme é de 1925, mas o acontecimento aqui foi em 1905. E aqui, gente, demonstra claramente isso, a situação da Rússia, né? Voltando ao slide anterior aqui, né? E diante dessa situação, se não bastasse as manifestações populares, e diante desse massacre da população, os camponeses e principalmente os marinheiros se revoltam contra essa situação e fazem a revolta. Encoraçado é navio de guerra, viu? Que é protegido por uma couraça de aço. Esse navio Potemkin se revolta, né? E aí qual foi a reação do czar, né, diante dessas revoltas, tanto na Marinha, né, e inclusive essa revolta encoraçada de Potemkin de 1905, ela lembra muito também uma revolta que aconteceu aqui na Marinha brasileira nesse início do século XX, né, contra a República Oligárquica, né. Bem, a revolta da Chibata, que nós já estudamos. Bem, e aí o que vai ocorrer? O czar reprime violentamente essas manifestações, né? E aí, sob pressão, ainda em 1905, ele percebe, olha, da situação que se mantém, ele não vai perdurar muito tempo no poder. E aí ele percebe o seguinte, que sob pressão, ele faz o manifesto de outubro de 1905, propondo democratizar o país, propondo criar um sistema parlamentarista. E aí seria o quê? A figura de um primeiro-ministro, né, escolhido pelo parlamento, e na Rússia, o parlamento é chamado de Duma, né? E esse deputado da Duma, desse deputado do Congresso, do parlamento, o líder desse Congresso seria o primeiro-ministro. O rei, então, estava disposto a dividir o poder, exatamente com qual objetivo? Né? Ele queria dividir o poder com o parlamento para tentar conter a crise, né, e principalmente diminuir a oposição que crescia, principalmente a partir da derrota da Rússia para o Japão, a crise de abastecimento, né, as greves e as manifestações, tanto dos setores populares quanto da própria Marinha. O que o czar está querendo aqui? Ele está querendo, na verdade, manter-se no poder, né? É aquela velha situação que eu falo para vocês. Em certos momentos é melhor ceder alguns anéis para não perder os dedos. Ele, então, está disposto a acabar com o absolutismo e implantar uma monarquia parlamentarista, dividindo o poder com o parlamento. Aqui as imagens que eu já havia mostrado para vocês, né, do Domingo Sangrento. Outra imagem também do Domingo Sangrento. E por que o ensaio geral? Isso foi Lenin que disse, né, que essa Revolução de 1905 e o fracasso dos trabalhadores, terminando em massacre, ela vai servir de ensaio para 1917. Que lá, a partir dessas experiências fracassadas de 1905, onde eles não conseguiram derrubar o czar, o Nicolau II, essa experiência, esse ensaio foi essencial para a vitória em 1917, que nós vamos ver agora. Bem, e teve um grupo, principalmente aquele ligado ao partido burguês, né, o Cadete,
eles aceitam a proposta do czar. Né? E os próprios mencheviques, que também queriam uma aliança do trabalhador com a burguesia, eles sempre falam, olha, já que o rei vai dividir o poder com o parlamento, tudo bem, nós vamos aceitar essa situação. É melhor uma monarquia parlamentarista do que uma monarquia absolutista. Né? Mas o que fez? O rei, a hora que a situação se acalmou, quando ele voltou a ganhar o apoio, de novo, principalmente dos deputados, ele passa a reprimir todos aqueles opositores. E aí, sabe aquele manifesto de outubro, onde ele propõe a monarquia parlamentarista? Esquece. Ele passa a reprimir violentamente os opositores. Né? E aí, o que ele faz? Ele fecha o parlamento. Né? Ele fecha o parlamento e volta a governar de forma absolutista, sem contestação, sem aceitar oposição. E é nesse sentido, gente, que nas fábricas surgem, então, os sovietes. O que seriam esses sovietes? Sovietes seria o Conselho de Operários, Camponeses e Soldados. O que seria? Por isso o nome, lá na frente, de 1922, União Soviética. O que seria isso? A união de todos esses sovietes, onde que cada fábrica, cada aldeia camponesa e cada quartel teria seus comitês, teria sua organização. Eu diria que seria a associação desses trabalhadores. Em prol de quê? De fazer oposição ao czar. E esses sovietes, eles vão ser a vanguarda para fazer a revolução. Principalmente os sovietes de Petrogrado, que é uma das principais cidades da Rússia. Bem, já estamos aqui no item 3, a Rússia e a Primeira Guerra Mundial. Já estudamos a Revolução, a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, vamos lembrar que a Rússia entrou ao lado de Inglaterra e França, né, formando então a chamada Tríplice Entente, contra a Tríplice Aliança, a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. E qual que era a situação da Rússia na Primeira Guerra? Lembrando que lá em 1903, 1904, a Rússia ela foi derrotada pelo Japão. E agora ela enfrentaria a poderosa Alemanha. E qual que é a característica desse exército russo? A Rússia não estava preparada para o conflito. Né? Ela tinha o maior número de soldados, mas quantidade não significa qualidade. Um país atrasado, um país pouco industrializado, tinha armamento antigo, táticas de guerra antigas, ainda do século XIX. Né? E já sabemos que a Primeira Guerra Mundial, armas modernas já foram utilizadas, como avião, submarino, né? A própria metralhadora, granadas. E o exército russo ainda lutava nos moldes do modelo das guerras napoleônicas do século XIX, né? Do início do século XIX. Bem, comandantes generais preparados, né? Pouco equipamento, conforme eu disse, e o que é pior, né? Os soldados não chegavam alimentos para eles, e muitos morriam de fome. Né? E qual foi o resultado disso? Em 3 anos de conflito, né? A Rússia foi o país que mais perdeu soldados, e o que é pior, né? À medida em que a Rússia ia perdendo território, ia perdendo soldados, o czar tirava camponeses da produção, né, a agrária, e colocava nas frentes de batalha. E sem treinamento, com pouco equipamento, despreparados. E aí 2 problemas aconteceram. Derrota nas frentes de batalha, né, e também a população agora começava também a passar fome, diante do desabastecimento da produção agrária. E aí, gente, essa situação levou o quê? A derrota, mais uma vez, da Rússia. E essa derrota da Rússia na Primeira Guerra desmascara mais uma vez o czar, demonstrando que o momento dele havia chegado ao fim. Com a derrota russa, não se esqueçam, né, que a Rússia vai sair antes da guerra, vai sair em 1917, assina um tratado de paz com a Alemanha, o Brest-Litovsk, né, e a Rússia sai da guerra, perde territórios, né, mas pelo menos ela sai do conflito. Né? E essa derrota da Rússia, além de perda de territórios, principalmente, ela vai estabelecer um cordão sanitário. Os países vencedores da guerra vão isolar a Rússia, né? Porque
A partir de 1917, a Rússia já era um país socialista. Bem, essa imagem aqui do monge Rasputin, Rasputin, gente, ele era um curandeiro, né? Na verdade, um feiticeiro, né? Um bruxo, um curandeiro, né? um falso profeta, sem formação médica. O que acontece? O czar tinha um herdeiro, né? O filho caçula, e ele era hemofílico. E apareceu o Rasputin, um mago, dizendo que ele teria como curar a doença do menino. E ele se tornou uma figura, uma eminência parda. Ele passou a ter muito poder, principalmente sobre a czarina, né? E isso desgastou muito também, até os escândalos amorosos na corte do czar Romanov. E diante disso, a incompetência do czar, tanto na administração do país, quanto no comando da guerra, né? A própria crise econômica. Olha o saldo do conflito da Primeira Guerra Mundial para a Rússia. 5 milhões de mortes, seja na guerra, fome e doenças. Lembrando que a guerra matou aí 10 milhões de pessoas. Só na Rússia, com fome, guerra e doenças, só isso já foi a metade do contingente que morreu durante a Primeira Guerra. E aí acontece o que todos esperavam. O czar é deposto, né? E a deposição dele vai acontecer em fevereiro de 1917. E exatamente por causa desse item 4 aqui, a Revolução de Fevereiro. E essa Revolução de Fevereiro, quem estava à frente dela? A associação dos mencheviques com o Partido Cadete, com o Partido Burguês. Lembra desses mencheviques? Era a minoria dentro do Partido Operário Social-Democrata que queria a derrubada do czar numa aliança com a burguesia, com o Partido Cadete, para fazer a revolução, para acabar com o absolutismo e implantar uma monarquia parlamentarista. É a chamada fase liberal burguesa. Então vamos ver, já não tem mais o czar, né? Foi deposto, agora se implanta uma monarquia parlamentarista. E quais são os desafios para esse novo governo? Vejamos então. Bem, na verdade, o que seria esse governo de colisão? É um governo de uma união dos mencheviques com os cadetes, ou seja, cadetes a burguesia, mencheviques é a minoria do Partido Operário. Bem, retoma a Duma, não se esqueça o que é a Duma, é o parlamento, é dessa Duma, é desse parlamento, é desse congresso que o líder do parlamento vai ser o primeiro-ministro. O partido que tem o controle é o cadete, é o partido burguês. E também, importante dizer aqui, o soviete Petrogrado. Esse soviete, esse conselho dos operários, era controlado pelos mencheviques e pelos socialistas revolucionários. Mais tarde vamos falar sobre eles, né? Então, o que esse governo, esse novo governo faz a partir dessa revolução de fevereiro de 1917? Primeira coisa a ser implantada, liberdade individual. E essa liberdade individual estabelece o que agora? A liberdade de vir, liberdade de imprensa, a redução da jornada de trabalho, né? Pela primeira vez na Rússia, né? Vai ter leis trabalhistas, né? A jornada de trabalho que ultrapassava 16 horas vai cair para 10, né? Já é uma conquista. Liberdade de imprensa, né? Que não existia na época do czar. Todos os presos e exilados políticos, né? Aqueles que foram expulsos ou estavam nas cadeias, voltaram à Rússia, foram perdoados, né? Os inimigos do czar que foram para o exílio puderam voltar. É nesse momento que o Lenin, um dos líderes dos bolcheviques, vai voltar ao país. Ele estava refugiado na Finlândia. E o Kerensky é o chefe de governo, né? Kerensky é o primeiro-ministro. Ele assume o controle do parlamento e é ele que vai governar a Rússia nesse primeiro momento, nesse governo liberal burguês, nesse parlamentarismo aí. Bem, em 1917, né? E outra coisa importante, retomando aqui, qual foi o grande erro desse governo liberal burguês? Por que ele não conseguiu se manter no poder, esse governo do Kerensky? Por que não conseguiu se manter no poder? Porque eles não tiraram a Rússia da guerra.
né? E eles não conseguiram resolver o problema da fome. Eles não conseguiram ampliar a produção agrícola. Eles não conseguiram resolver o problema do desemprego, da desigualdade social. E principalmente o grande erro que eles cometeram, apesar de ter implantado a democracia no país, eles não tiraram a Rússia da guerra. Quem vai fazer isso vai ser o próximo governo. E diante disso, Lenin foi anistiado, né, líder do partido bolchevique, né, ele chega ao país e passa a fazer algumas campanhas políticas. E a principal delas, essas teses de Abril, sintetizadas na frase pão, paz e terra. O que seria esse pão, paz e terra? Pão, comida para o trabalhador, distribuição de comida para o trabalhador, terra, reforma agrária, distribuição dos latifúndios, todas as terras do czar, da nobreza e da igreja ortodoxa deveriam ser confiscadas e distribuídas para a população, e paz. O que seria essa paz? Tirar a Rússia da guerra, da Primeira Guerra. E a grande vibe aí, todo o poder aos sovietes, todo o poder aos representantes de operários, soldados e camponeses. E aí, Trotsky está à direita aqui, o Leon Trotsky, aliado do Lenin, propõe o quê? A formação da Guarda Vermelha. O que seria essa Guarda Vermelha? A polícia do Partido Bolchevique. É com essa Guarda Vermelha que eles vão combater o exército russo para tomar o poder. Bem, outubro de 1917, depois de 9 meses, cai o governo liberal burguês, do Partido Cadete do Kerensky. O soviético Petrogrado, liderado pelo Trotsky, toma o poder através da Guarda Vermelha, ataca o Palácio de Inverno, que é a sede do governo, que está embaixo aqui, né, nessa imagem, e aí os bolcheviques tomam o poder. Ao mesmo tempo que os bolcheviques, lembra que esse partido bolchevique, um partido dos operários, camponeses e soldados, que era uma revolução mais radical, uma revolução socialista sem se aliar à burguesia. E aí implanta-se um novo governo, que eu diria o governo vermelho socialista. Bem, Revolução de Outubro, já estamos no item 5. E essa Revolução de Outubro, Lenin passa a governar o país, né? E essa imagem aqui é bem interessante, né, da propaganda bolchevique. O que ele passa a fazer? Com uma vassoura, ele vai varrendo aqui o rei, vai varrendo os grandes banqueiros e os capitalistas, os burgueses, o capital estrangeiro que explora o país. Então, gente, agora não se esqueça, Lenin está no poder, é o representante do partido bolchevique, é o representante do partido dos trabalhadores, é o proletariado no poder. E o que ele tem que fazer de forma imediata? E promessa de campanha dele, pão, paz e terra. O que ele tem que fazer? Primeira coisa, tirar o país da guerra, paz, terra, distribuir terras aos camponeses, fazer uma ampla reforma agrária. E terceiro, pão, distribuir alimento para a população, alimentar a população, acabar com a fome no país. Bem, e aí a primeira promessa se cumpre. Em 1917 ele vai fazer um acordo com a Alemanha e ela sai da guerra. Esse acordo, Brest-Litovsk, a Rússia sai da guerra, perde esse território de Polônia, Finlândia, Lituânia, Letônia, Estônia. A Rússia sai do conflito, perde territórios, mas pelo menos agora ela não vai ser atacada. Ela não vai desgastar mais, não vai morrer tanta gente agora no conflito. Até porque ela só perdia mesmo. E aí, a outra promessa, além da assinatura do Tratado de Paz com a Alemanha, para sair da Primeira Guerra, a reforma agrária, para distribuir as terras para a população. E aí todas as terras agora as fazendas vão ser coletivas, né? Todas as empresas estrangeiras, todas as multinacionais passam a ser agora estatais. Agora é um modelo socialista de produção, não vai haver mais capitalismo. Os sovietes, os conselhos, os operários vão passar a controlar as fábricas, não vai haver mais capital privado, não vai haver mais empresários, todos agora vão ser controlados pelos trabalhadores, as fábricas vão ser agora dos trabalhadores, eles que vão controlar todo o processo produtivo. E o pior acontece, toda a família do czar foram fuzilados. Para terminar, pessoal,
Bem, e o pior acontece. Explode a guerra civil no país. A Rússia tinha acabado de sair da Primeira Guerra, em 1917, explode uma guerra civil. O que é essa guerra civil? Uma guerra dentro da própria população. Tá? Agora, mais 3 anos de conflito entre os bolcheviques, apoiados pelos camponeses, os conselhos de operários, soldados, e contra os brancos. E quem são esses brancos? Os brancos são aqueles que perderam o poder. Os mencheviques, a minoria dentro do partido, os latifundiários, ou seja, os grandes proprietários que perderam suas terras, a igreja ortodoxa, que perdeu, né, o controle sobre a população, porque no sistema socialista, não se esqueçam que as terras de escolas passam a ser públicas, passam a ser do governo. Né? Se estabelece um país laico. E a igreja ortodoxa, que era dona também de muitas terras, perde essas terras. Então, os próprios czaristas, né, apesar do czar assassinado, mas a nobreza que sonhava em voltar com o absolutismo, também está contra os vermelhos, os bolcheviques. E as potências estrangeiras. Né? Por que essas potências estrangeiras, como principalmente França, Bélgica, atacam a Rússia? É porque não se esqueçam que muitas empresas, muitas multinacionais que estavam instaladas na Rússia tiveram essas fábricas confiscadas. Essas multinacionais perderam suas fábricas. E aí eles reagiram, e sem pagar, e sem receber indenização. Né? Então reagiram. E essa guerra civil, gente, depois de 3 anos de conflito, os brancos foram derrotados, os burgueses foram derrotados. Mesmo com apoio estrangeiro, eles foram derrotados. E aí, a Rússia é isolada, né, por ser um país socialista, ela é isolada pelas potências capitalistas europeias, e a Rússia vai se fechar diante desse cordão sanitário. Né? O Lenin, então, o governo, depois de 3 anos de conflito, não se esqueçam, 3 anos de guerra civil, mais 3 anos de Primeira Guerra Mundial, né, que ela saiu em 1917, 6 anos de conflito, a Rússia estava completamente arrasada. E aí Lenin lança a fase de comunismo de guerra. Num sistema socialista, toda a produção agora é centralizada pelo governo, toda a produção é estatizada, desde a produção agrícola, a produção industrial e o comércio, tudo agora controlado pelo governo, para alimentar a população, para distribuir comida para o povo, faz a requisição forçada, o governo toma essa produção agrícola dos fazendeiros exatamente para distribuir para a população faminta. E elimina toda a economia capitalista de mercado. Né? Agora, tudo vai ser estatizado, tudo é do governo, desde o hospital, o restaurante, né? Tudo agora é do governo. Bem, e diante disso, né, em 1921, fazendo um balanço, depois de 6 anos de guerra, o país está em crise, completa crise. E o que o Lenin lança, então? Um plano econômico, a NEP, a nova política econômica. O que seria essa nova política econômica, nova economia política? Ela, em 7 anos, de 21 a 28, o que o Lenin vai dizer? Que é necessário dar um passo atrás para avançar vários outros à frente. E como seria isso? Né? Ele tenta recuperar a economia e vai conseguir, ele vai mesclar. É como o modelo chinês está fazendo hoje. Ele vai mesclar o socialismo com o capitalismo, permitindo pequenas e médias empresas de capital privado, de empresários, né? A produção agrícola pode ser comercializada livremente, sem o confisco do Estado. E também, gente, ele permite algumas empresas e com financiamento estrangeiro também. E graças a isso, o país se recupera, não completamente, mas parcialmente. Né? A Rússia, ela se recupera bastante desse colapso de tantos anos de guerra. Bem, e diante disso, em 1922, o país vai mudar de nome, não é? A Rússia, mais outras repúblicas, não é? Os vizinhos ali, formam então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que seria o RSS. Bem, em 1924, o grande líder da Revolução, o grande líder do Partido Bolchevique morre, o Lenin. Né?
E aí dois, né, o segundo e o terceiro na hierarquia do Partido Bolchevique passam a disputar o poder. O Trotsky, esse de óculos, né, ele, não se esqueça que ele é líder da Guarda Vermelha, que é o exército do Partido Bolchevique, né? Ele também é líder de Soviética Petrogrado, uma das principais cidades da Rússia. E qual que é a proposta dele? A Revolução Permanente, que a partir da Revolução vitoriosa na Rússia, a Revolução Socialista, deveria desencadear, com apoio dos trabalhadores de todo o mundo, as revoluções socialistas. E aí a Rússia, agora a União Soviética, seria o farol do mundo para expandir a Revolução Socialista para todos os países do mundo. E não se esqueçam, gente, que nesses anos 20, vários países do mundo vão, né, através dos trabalhadores, vão implantar partidos comunistas. O Brasil, por exemplo, em 1922, é fundado em São Paulo, e próprio Rio de Janeiro, depois de outras cidades também, o partido do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Né? Seria a proposta dele, a Revolução Permanente. Enquanto que Stalin, né, esse figura de baixo, que é o Joseph Stalin, o que ele propõe? Não é? O socialismo em um só país. Esse era um burocrata do Partido Bolchevique. E o que seria esse socialismo em um só país? Que a Rússia se fechasse, que a União Soviética se fechasse para o mundo e consolidasse o socialismo. E só depois, já consolidado o socialismo na União Soviética, que ele seria expandido para o mundo. Bem, e qual é o resultado dessa disputa, né, pelo poder? Stalin sai vitorioso. E aí o que vai acontecer com o derrotado Trotsky? Ele é afastado do poder, ele é banido, né, primeiro é exilado, né, primeiro ele se torna preso político, inimigo do Estado. Né? O Stalin faz uma campanha monstruosa contra ele, ele é preso e depois ele consegue fugir do país e consegue o exílio lá na cidade do México, lá onde ele vai ser abrigado, inclusive ali no final dos anos 20, né, em 1929, ele passa a morar no México. Inclusive, ele passa a viver na casa do Diego Rivera, o marido da Frida Kahlo, né, que é uma longa história. Inclusive, eles se tornaram amantes, né, o Trotsky com a Frida Kahlo. Mas, enfim, e aí agora o governo é do Stalin. Né? Ele vai governar de 1924, né, até 1953. Essa primeira imagem aqui é o Lenin já no leito de morte. Né? E depois aqui na segunda o Trotsky assassinado, a mão de Stalin, né, em 1940. Morreu a golpe de picareta. Bem, e o Stalin, o que ele vai fazer agora? Implanta uma ditadura feroz, uma das mais violentas ditaduras totalitárias. Totalitária, gente, é um regime ultraditatorial, onde não se tem liberdade para nada. Né? E aí todos os inimigos da oposição, né, são eliminados, né, seja através de expurgos, desaparecimentos políticos, assassinatos, torturas, prisões. Né? A Rússia agora é expurgada, todos os inimigos do regime são eliminados. E aí se implanta uma das mais ferozes, talvez em termos de violência, se comparada ao nazismo. Né? Bem, terminando já, pessoal. E o stalinismo, uma das características dele, como todo serviço público, é um amplo controle, toda a economia planificada, tudo muito burocratizado. Né? O governo, como toda ditadura, ele não vai aceitar a oposição. Né? Há um controle ferrenho sobre a educação e o sistema de comunicação, seja o cinema, o rádio e os jornais. Né? Tudo era controlado, tudo censurado. E aí, gente, dessa censura, não se esqueçam que todos os ditadores não aceitam oposição, não aceitam críticas, eles controlam. Né? E aí eles são cultuados como um mito, um líder, o guia genial de todos os povos. Né? E essa imagem aqui, né, ele é cultuado como uma figura sagrada. Vejam a importância desse quadro. Ele está ao centro, no alto, né, simulando o nacionalismo, na frente aí a bandeira vermelha, né, e ele saudado
pelos jovens, né? É, pelas mulheres e crianças principalmente, e os trabalhadores, né? Ele como grande líder. E essa propaganda, gente, ela é extremamente agressiva, né? Um marketing muito bem feito, inclusive uma campanha ultranacionalista, né? Ele vai perseguir as minorias das outras nacionalidades, exatamente para quê? Através da educação, da cultura, da informação, ele tentar russificar as centenas de nacionalidades que existiam, né, na imensa Rússia. Né? Bem, como toda a propaganda, né, de uma ditadura, vejam essa imagem 2 aqui, ele guiando os povos, ele no centro e ao fundo o mapa mundi aqui com ele, né, todo o poder irradiando dele. E aí qualquer imagem, essa da esquerda, essa primeira aqui, o Trotsky, o grande inimigo dele. Né? Olha como ele é taxado, né, de um monstro. Olha as mãos, os pés, como uma figura parecendo o quê? Uma fera. Né? Inclusive o Trotsky, gente, vai ser banido do país, inclusive todas as imagens dele vão ser recortadas, né, tiradas e apagadas da história russa. Né? Exatamente por quê? Porque ele era um opositor do Stalin. Bem, e para terminar, né, o controle da arte, não se esqueçam que cultura, se você quer dominar um povo, você tem que dominar a sua cultura. A dominação ela não se dá somente pela força militar, mas principalmente pela força da cultura. E aí, gente, a arte lá vai ter uma função didática. O que seria isso? Né? Para estimular o trabalho, estimular o nacionalismo. Isso tem uma função didática de quê? Nas escolas, né? No cinema, nos próprios jornais, nas rádios, a mensagem sempre de quê? De que o governo é um grande líder, que ele é um guia genial, que ele está sempre pensando no bem comum da população. E isso tudo, gente, nessa linguagem didática, passando a imagem dele como o grande líder, o grande herói, e de forma bem simples a população assimilar. E aí, gente, 1928, não se esqueçam que aquela NEP, a nova política econômica, mesclando capitalismo e socialismo, ele vai acabar com ela. E aí vai implantar os chamados planos quinquenais. Né? E o que seriam esses planos quinquenais? A cada 5 anos, investimento maciço, né? Principalmente na siderúrgica, na indústria de armas, na produção energética, petróleo, eletricidade. E graças a isso, gente, a Rússia se torna uma potência mundial. A coletivização vai criar ali as kolkhozes e as sovkhozes, todas as fazendas são estatizadas, né? Ou em forma de cooperativas ou em forma de grandes fazendas do Estado. Mas a grande preocupação dele é o quê? Não se esqueça que a Rússia era um país economicamente rural, economicamente agrário. E aí a Rússia agora passa a se tornar uma potência industrial, investindo na chamada indústria pesada, a indústria de base. Siderúrgica, metalúrgica, energética, ferrovias, enfim. A União Soviética agora se torna uma potência mundial. Bem, e conforme eu disse para vocês, né, esse plano de metas, a cada 5 anos de investimento, a ênfase aí é na indústria de base, né, e esse socialismo real, eu já disse para vocês, né, aquele modelo de Marx, sonhado por Karl Marx, o ideólogo, o pensador da Revolução Socialista, é que com o passar dos anos, o socialismo acabaria, até o Estado acabaria, não é? E para dar origem ao comunismo. Não haveria mais luta de classes, não precisaria mais da presença do Estado, já que tudo seria de todos. Só que o que aconteceu na Rússia nunca chegou, na União Soviética nunca chegou ao comunismo de fato, pensado por Karl Marx e Engels. Na verdade, foi o socialismo real. E esse socialismo real do Stalin foi um socialismo com forte planificação econômica, planos quinquenais, ultra burocratização, não é, do Estado, tudo centralizado nas mãos do governo e principalmente ditadura feroz. E esse modelo, gente, foi o mesmo modelo adotado
em Cuba, na China, do Mao Tse Tung, que não se esqueça só que a China mudou, né? Que a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, a China passou a mesclar o capitalismo com o socialismo, e a China hoje, né, é uma das grandes potências do mundo. Outro país também que vive esse socialismo real é a Coreia do Norte. Bem, já falei aqui da questão do realismo socialista. O Estado controla a arte, e toda a arte, gente, seja ela cinema, literatura, arquitetura, escultura, música, cinema, teatro, é tudo controlado pelo governo, de forma que a população é manipulada, não é? Tudo é incentivado para quê? Para que a população venere, idolatre, cultue o governo e o líder que quiser. Bem, finalizando, né? A Rússia, ela conseguiu implantar o modelo socialista, né? Não se esqueçam que a promessa não se cumpriu, mas também a própria Revolução Francesa, a promessa do iluminismo, de uma sociedade igualitária, uma sociedade melhor para todos, também não se cumpriu, e a Revolução Socialista Russa também, de implantar um modelo igualitário, né? Também não se cumpriu, né? E nos anos 80, gente, com o final da Guerra Fria, a União Soviética entrou em colapso, né? Ela não conseguiu competir na Guerra Fria, principalmente com o desenvolvimento da indústria de bens de consumo, né? E diante disso, em 1991, com o fim da União Soviética, né? E com a própria reestruturação do Mikhail Gorbachev, né? A União Soviética foi desmembrada e já não é mais um país socialista. Um abraço.